Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais esta nossa análise estruturada. Hoje, a gente vai explorar um conceito que acabou virando, com o tempo, uma das palavras mais repetidas do nosso vocabulário moderno. Só que por trás do uso comum, ela guarda uma profundidade psicanalítica absolutamente surpreendente. A ideia hoje é desconstruir algo que vai muito, mas muito além daquela vaidade do dia a dia. Então, vamos mergulhar fundo nisso. O que vem à mente quando a gente ouve a palavra narcisismo hoje em dia? Provavelmente redes sociais, o culto ao corpo perfeito, aquela obsessão por tirar selfies de todos os ângulos, né? É quase como se a sociedade inteira sofresse de uma epidemia de vaidade. Mas o que isso realmente significa do ponto de vista clínico? A verdade é que as raízes desse termo são incrivelmente complexas e vão muito além de simplesmente gostar do que se vê no espelho. E é assim que chegamos à parte 1. O problema da tradução e uma verdadeira história de detetive psicanalítica. Porque olha só, para entender a genialidade clínica disso tudo, a gente precisa começar com um sutil erro de tradução, um detalhezinho que por décadas acabou escondendo o verdadeiro e urgente propósito do Sigmund Freud. Vamos acompanhar como essa ideia amadureceu, porque é super interessante. Lá em 1899, o foco do Freud nem estava totalmente nisso. O psiquiatra Paul Neck usou o termo para descrever uma condição onde alguém trata o próprio corpo como um objeto sexual, sabe, afagando-o até chegar à satisfação. Aí, em 1905, Freud lança os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, mas o narcisismo ainda não era a estrela do show. Dando um salto para 1910, ele faz uma espécie de puxadinho teórico ali numa nota de rodapé. Mas é em 1914 que o jogo realmente vira. Ele não escreve sobre o narcisismo só por uma curiosidade intelectual. Ele publica esse ensaio para, literalmente, salvar a base de toda a sua teoria da mente. E é exatamente aqui que entra o tal erro de tradução que eu comentei. A tradução padrão para o inglês, feita pelo James Strachey e que rodou o mundo todo, eternizou o título do ensaio de 1914 como Sobre o Narcisismo, uma Introdução. Lendo assim, faz parecer que o Freud sentou na poltrona, tomou um café e escreveu um manualzinho amigável para iniciantes. Só que a tradução literal mais fiel ao alemão original é Introdução do Narcisismo. Percebem a diferença de peso? Ele não estava apresentando o tema para o leitor, ele estava enfiando o conceito como uma estaca, um pilar fundamental dentro da teoria da libido. Mas por que essa urgência toda? Porque a psicanálise corria o sério risco de desmoronar por completo, atacada de dentro para fora. Pensem nos pontos de pressão. Carl Jung ganhando fama dizendo que a energia da mente era uma libido não sexual, uma pegada mais mística. Alfred Adler vindo com a ideia de protesto masculino, também desviando da sexualidade. E o pior de todos os problemas para o Freud, as psicoses, como a paranoia e a esquizofrenia. Esses pacientes simplesmente desligavam o interesse do mundo real e das pessoas. Como é que a teoria sexual da libido ia explicar alguém totalmente desconectado da realidade? Ou o Freud adaptava a teoria para encaixar as psicoses, ou a base inteira da psicanálise ia para o ralo. E isso nos leva à seção 2. A teoria da libido e a mecânica da mente. A cartada de mestre do Freud para calar os críticos foi justamente mapear de onde vem e para onde vai a energia da nossa mente. A grande sacada do modelo dinâmico dele foi dividir a energia psíquica, a famosa libido, em 2 vias. A gente tem a libido do eu, que é a energia guardadinha, direcionada para dentro, investida na própria pessoa, e do outro lado a libido do objeto, que é essa energia jogada para fora, usada para amar outras pessoas ou focar em coisas do mundo. O segredo mágico dessa teoria é que isso funciona exatamente como uma gangorra. Quanto mais energia a gente investe num lado, invariavelmente o outro lado esvazia. Para tirar isso da teoria e deixar bem fácil de visualizar, o Freud usou uma metáfora genial. Imaginem uma ameba, aquele organismo unicelular. Ela estica partes do próprio corpo, os chamados pseudópodes, para tocar e interagir com o ambiente lá fora. Mas, se precisar, ela puxa tudo de volta para o centro seguro dela mesma. A nossa mente faz exatamente isso com a libido. A gente projeta a nossa energia para criar laços lá fora, mas a qualquer momento a gente pode puxar toda essa energia de volta para o nosso próprio eu. Parte 3, o apaixonado e o paranoico, os extremos dessa distribuição de libido. Com essa gangorra em mente, fica fascinante observar como isso acontece na prática em 2 polos completamente opostos. Esse contraste ilustra de forma brilhante como o pensamento freudiano é certeiro. De um lado, a pessoa loucamente apaixonada. O que o apaixonado faz? Transfere absolutamente toda a energia para quem ele ama. A libido do objeto fica transbordando, mas a libido do eu esgota. Daí vem aquela sensação de rendição, de que o ser amado é tudo e a própria pessoa não é nada.
No extremo oposto, a gente tem o quadro clínico do psicótico paranoico. Ele puxa mas toda a libido da realidade externa de volta para si. O mundo lá fora fica vazio de investimento e o eu fica tão abarrotado de energia que o resultado são aqueles clássicos delírios megalomaníacos de grandeza. E foi entendendo essa mecânica que o Freud conseguiu decifrar pacientes complicadíssimos, como o famoso juiz Schreber, um caso clássico de paranoia. Freud provou que a mania de perseguição e os delírios de grandeza não derrubavam a psicanálise, muito pelo contrário. O paciente só tinha retirado o interesse do mundo lá fora e enfiado toda essa libido sexual no próprio eu. Com isso, Freud botou o narcisismo na base da sua obra, provou que a libido sexual ainda era o motor até das psicoses e, de quebra, venceu o debate contra o Jung. Genial, não é? Vamos então para a parte 4, Sua Majestade o Bebê. Falando agora sobre o narcisismo primário e o nosso desenvolvimento. Porque se engana feio quem acha que narcisismo é só coisa de consultório psiquiátrico. Na verdade, é uma etapa absolutamente fundamental e obrigatória no comecinho da vida de qualquer ser humano. Trazendo um material super rico da Federação Brasileira de Psicanálise, a FebraPsi, escrito pela psicanalista Lisiane Milman Servo, a gente entende como se forma o tal eu ideal. Entre aquele momento inicial, onde o bebê não sabe muito bem onde ele termina e o mundo começa, e a fase madura de conseguir amar os outros, existe o narcisismo primário. É a fase onde a criança precisa, obrigatoriamente, ser o grande amor dos pais para conseguir formar sua primeira noção inteira de identidade. É justamente desse cenário que nasce aquela expressão famosíssima do Freud, Sua Majestade, o bebê. O que acontece ali é um teatro emocional lindo e super denso. Os pais olham para a criança e depositam nela todo o seu próprio narcisismo que ficou lá no passado. Todos os sonhos de perfeição que os adultos não alcançaram são jogados nesse bebezinho que ganha todos os mimos e privilégios de um rei. E a criança, claro, absorve toda essa energia, formando um eu ideal que se acha impecável. Mas o que é realmente fascinante nessa história é que a nossa saúde mental na vida adulta depende da gente quebrar esse mandato inicial. No primeiro passo, o bebezinho acredita piamente que é essa majestade intocável idealizada pelos pais. Só que aí, no passo 2, a criança cresce, bate de frente com a realidade do mundo e sofre decepções que são, na verdade, essenciais. É esse choque que leva ao passo 3. O indivíduo saudável desce do trono, larga essa ilusão de onipotência e passa a buscar novos objetivos e admirar outras figuras no mundo além dos pais. Mas a grande armadilha, o verdadeiro perigo do eu ideal, é quando a pessoa simplesmente não consegue abrir mão dessa fantasia de que já é completa e perfeita. Se o indivíduo insiste em passar a vida inteira agindo como Sua Majestade, ele nunca constrói desejos próprios. Fica eternamente refém dos aplausos e do reconhecimento dos outros. E aí as escolhas da vida, incluindo os relacionamentos românticos, viram puramente narcísicas. A pessoa passa a usar os outros só como espelhos, ferramentas vazias que servem apenas para alimentar sua própria ilusão de grandiosidade. O que nos deixa com uma reflexão final super provocativa para amarrar a nossa análise. Até que ponto a sombra desse narcisismo primordial lá da nossa infância não continua guiando silenciosamente as nossas escolhas e a nossa autoestima hoje? Como a gente viu na psicanálise, o narcisismo não é só um desvio de caráter para quem tira muita selfie. É o mesmíssimo fluxo de energia que constrói quem somos, que pode ditar loucura e que pavimenta a forma como nós vamos ou não amar as outras pessoas. Pessoal, muito obrigado por acompanharem nossa exploração visual de hoje. Continuem cultivando a curiosidade de investigar a raiz da mente humana e a gente se encontra na nossa próxima análise.